Olá, meus amigos e minhas amigas do Prosa de Professor. Tenho compartilhado alguns vídeos com vocês aí das entrevistas que tenho feito aí com os companheiros da imprensa de Araguari. Mas hoje eu vou fazer um vídeo, hoje dia 3 de agosto de 2026, são exatamente 17 horas, e eu quero fazer esse vídeo sobre uma questão muito importante. Esse último fim de semana, o Partido dos Trabalhadores, o PT, definiu em sua convenção que o presidente Lula vai para a reeleição. Para nós é muito importante. Mas todo o processo eleitoral, ele demanda duas coisas. Uma, você analisa o perfil e a história e o que o candidato já fez por você ou pela sua comunidade. E, por outro lado, você analisa o que ele propõe para um futuro governo. Então, é hora da prestação de contas do governo. E a gente aqui quer fazer um levantamento para vocês. Primeira coisa, o PT e o presidente Lula assumiram o comando do governo federal no Brasil no ano de 2003. 2003. E nós estamos em 2026. Esse período significa 23 anos. Só que com um detalhe. E nesse período de 23 anos teve um hiato de 7 anos entre 2016 e 2022, que não foi o PT que estava no governo, nem o presidente Lula. Portanto, esse período não pode ser admitido ou relacionado com a gestão do Lula e do PT. Portanto, se você retirar esses 7 anos, o PT governa o Brasil exatamente por 16 anos. 16 anos, não mais do que isso. Então isso é de extrema importância, porque parece que tem 100 anos que o PT governa o Brasil. Não é verdade. Dos mais de 500 anos de Brasil, mais de 526 anos, o PT só governou o Brasil por 16 anos. E olha lá, porque nós temos um Congresso que é anti-povo, e desde sempre é anti-povo, o que dificulta as ações do governo. Mas nós precisamos dizer que agora o presidente Lula vai para a sua reeleição e vai dar o start, a largada, no estádio da Vila Euclides, onde ele fez o maior discurso da história do Brasil. Ele discursou para milhares de trabalhadores sem um microfone, sem uma caixa de som, sem um megafone, na base do boca a boca. E ele vai repetir esse fenômeno agora, se não me engano, no dia 18 de agosto. Então, será um dia histórico para Lula e para o PT. Vamos falar, então, do legado do presidente Lula e do PT para o Brasil. Vamos lembrar que foi o PT e o presidente Lula que acabou com a dívida do Brasil para com o FMI, Fundo Monetário Internacional. E não só acabou a dívida, pagou a dívida e emprestou dinheiro para o FMI. Nós somos credores do FMI atualmente. Também foi o PT que criou o Fundo Soberano, uma reserva, um colchão de dinheiro para suportar qualquer crise. Por isso que o Brasil tem suportado as crises. Esse Fundo Soberano está em torno de 370 bilhões de dólares. O governo, nesse meio, torrou 50 bilhões de dólares. Não se sabe aonde foi que esse governo anterior ao presidente Lula torrou 50 bilhões de dólares do Fundo Soberano. Essa reserva que dá sustentação à economia brasileira. Mas já nesse período, no terceiro mandato do presidente Lula, isso já foi refeito e hoje tem em torno de 370 bilhões de dólares esse colchão que nos garante tranquilidade para tocar a economia do Brasil. Mesmo com juro altíssimo como hoje que o Banco Central faz existir no Brasil. Foi o PT e o presidente Lula criou mais de 800 escolas de curso superior e curso técnico, os chamados IFETs e as
as extensões das universidades federais, além das novas universidades federais. São mais de 800, só até agora. Vai construir mais, precisamos de mais. Também foi o PT que criou mais de 10 mil escolas infantis, as chamadas pré-escolas, nos municípios do Brasil. Foi o PT e o presidente Lula que construiu e ampliou mais de 10 mil hospitais públicos no Brasil afora. Mais de 1.000 hospitais públicos do Brasil afora. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, reestruturou as rodovias federais pelo Brasil afora. Tem aqui, acolá, ainda tem problema? Tem. Para Araguari, por exemplo, foi beneficiada com a duplicação da 050 entre Uberlândia e a divisa com o Goiás durante o PAC. É de extrema importância porque mudou a cara do transporte no Brasil. Então isso é de fundamental importância. O Minha Casa Minha Vida, programa do governo federal, do governo Lula, já entregou mais de 6 milhões de moradias. 6 milhões já foram entregues. E vai ultrapassar esse ano ainda mais de 10 milhões de moradias entregues. É espetacular isso aí. Nós conseguimos, com o governo do PT, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Um sonho histórico do trabalhador brasileiro. Foi o ProUni que já ofereceu mais de 470 mil bolsas para jovens estudar em escola, em cursos superiores particulares, que é um modelo em que você utiliza a isenção do imposto de renda das faculdades para transformar ela em bolsa para os estudantes. É algo extraordinário, mais de 470 mil vagas. O Bolsa Família já tirou mais de 50 milhões de famílias do Brasil da miséria, da fome, da pobreza extrema. Sabendo que, atualmente, mais de 90% das carteiras assinadas no Brasil, mais de 90% são de pessoas oriundas do Bolsa Família. Mais de 90% das pessoas que assinam carteira são originadas do Bolsa Família, portanto, mudando o padrão de vida delas. Foi o PT que criou o maior programa de vacinação do planeta. Foi o PT e o Lula que criou o maior programa de transplante de órgãos do mundo, gratuito, pelo SUS. É o maior programa de transplante gratuito do planeta Terra. Gratuito. Ou seja, é algo extraordinário, o SUS funcionando. Foi o PT e o presidente Lula que firmou o maior acordo econômico da história do planeta entre o Mercosul e a União Europeia, firmado agora há pouco tempo. Também foi o presidente Lula e o PT e a presidenta Dilma que conseguiram reunir e organizar o maior bloco político-econômico do planeta, o chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora já tem mais de 30 países incorporados aos BRICS. O Ciências Sem Fronteiras, programa do PT, já colocou mais de 10 mil jovens para estudar no exterior, com bolsas, com tudo, pago para que eles tragam o conhecimento para o Brasil. A menor taxa de desemprego da história do Brasil é agora com o presidente Lula e o PT, 5,4%. É o chamado pleno emprego, onde o trabalhador já está quase podendo escolher onde ele quer trabalhar, qual é o melhor salário, as melhores condições de trabalho. Nós temos a menor inflação num período de governo da história do Brasil, 4%. É a menor inflação em um período de governo da história do Brasil, apenas 4%. No período do PT e do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós recebemos o maior investimento, o maior valor de investimento estrangeiro direto da história do Brasil. Passa de 160 bilhões de dólares. Investimento direto. Investir construindo ferrovia, rodovia, fábrica, enfim, tudo. O PT e o presidente Lula, nesse período, proporcionou o maior plano de safra da história da agricultura brasileira. Foram 13 trilhões e 800 bilhões de dólares nesse período.
13 trilhões e 800 bilhões de dólares nesse período. Em relação ao Pronaf, agricultura familiar, foram 2 trilhões de reais, 2 trilhões de reais aplicados para o financiamento da agricultura familiar. Repito, no Plano Safra para o agro, foram 13 trilhões e 800 bilhões de reais para financiar o agro. Na familiar, 2 trilhões de reais nesse período. Nós tivemos agora a revolução da CNH, que era o custo de mais ou menos 5 mil reais para o povo brasileiro tirar uma carteira de habilitação. Hoje está em torno de 500 reais, sendo que a renovação da carteira para os bons condutores está sendo automática. Uma revolução na condição de motorista do Brasil. Criação do programa MOVE para financiar os trabalhadores de aplicativos. São 30 bilhões à disposição desses trabalhadores para adquirir seu veículo, sua carro, sua moto, para poder trabalhar sem pagar aluguel. Detalhe, já nesse curto período do MOVE já atendeu mais de 10 mil condutores e aplicou mais de 1 bilhão de reais para esses condutores. O Desenrola Brasil, outro programa, atendeu mais de 70 milhões de brasileiros que estavam endividados. Mais de 70 milhões de brasileiros resolveram suas dívidas. Só no 2.0, que é para também atingir as pessoas, os pequenos comerciantes, foram mais de 40 milhões de brasileiros atendidos para resolver o problema das suas dívidas, né? O Brasil alcançou o maior número de cirurgias eletivas da história. 100 milhões de cirurgia de catarata, cirurgia de 100 milhões nesse período. Nós temos o menor nível de miséria da história e, como consequência, alcançamos o maior índice de desenvolvimento humano da história do Brasil, índice que não é brasileiro, índice que é da ONU. Nós temos o maior número de pós-graduandos no Brasil, aproximadamente 9 milhões de pós-graduandos. O menor índice de analfabetismo da história do Brasil alcançado durante o governo do PT, durante o governo Lula e durante o governo Dilma. Hoje está em 4,7%. É o menor da história do Brasil, sem a menor sombra de dúvida. Conseguimos alcançar agora o maior salário mínimo real da história do Brasil. Cerca de 320 dólares é o salário mínimo hoje. É pouco? Ainda é pouco. Mas é o maior da história do Brasil, sendo que a massa salarial da história em relação ao PIB, nós chegamos à massa salarial em torno de 31%, sendo que o salário médio do brasileiro hoje é de R$ 3.650, o que equivale a 730 dólares. Ou seja, o Brasil está num caminho extraordinário, mas nós precisamos ainda avançar muito mais. Um outro número importantíssimo é que o número de pessoas graduandos fazendo curso superior no Brasil atingiu os 320 mil jovens e pessoas estudando curso superior. E aprovamos a reforma tributária depois de 50 anos de tramitação no Congresso Nacional. E alguém vai dizer, isso é pouco. Não, não é pouco. Mas eu digo que nós temos que avançar. E avançar para que a isenção do imposto de renda atinja os salários até R$ 7.500, que é o valor que o DIEESE calcula, para que seja cumprindo a função do salário mínimo, a função prevista na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que o salário mínimo tem que ter um valor que garanta para uma família de 4 pessoas habitação, saúde, educação, alimentação, lazer e transporte. Portanto, esse valor é calculado hoje pelo DIEESE em torno de R$ 7.500. Esse valor tem que estar isento, esse salário nesse valor tem que estar isento do imposto de renda. 5 mil ainda é pouco, nós temos que chegar a 7.500. Nós temos que alcançar a tarifa zero para o transporte coletivo urbano.
Não é possível mais que o trabalhador tenha que pagar passagem coletivo urbano porque não houve organização por parte de prefeitura e Estado. Então, o governo federal precisa avançar para a tarifa zero, ou seja, coletivo urbano, transporte coletivo, é tarifa zero. E isso nós temos que avançar. Nós precisamos avançar que o sistema de educação do Brasil, na educação básica, seja unificado e obrigatório. Não é possível que cada prefeitura e cada governo mude sua política de educação. Nós precisamos ter uma unificação dessa política em todo o Brasil, comandado pelo Ministério da Educação e Cultura. Isso é, sem dúvida, necessário. O SUS precisa voltar a ser supervisionado pelo conjunto da população. Os conselhos, gestores, fornecedores, usuários e todos os interessados. Nós precisamos que o SUS volte a ser gerido e supervisionado por toda a população. Nós precisamos de uma reforma política com a extinção das candidaturas individualizadas para os parlamentos. Isso não pode mais, chega. É a origem da corrupção, é a compra de voto por candidatos a vereador, a deputado estadual, federal. Esses parlamentos, nós precisamos acabar com essa candidatura individualizada. O eleitor tem que votar na chapa. A melhor chapa para ele vota. E não através do voto para um ou outro candidato. Isso é necessário para civilizar a política no Brasil. A origem de todas as corrupções está aí, no voto individualizado para o parlamento. Aí o deputado, o senador, o vereador não tem sequer respeito com a sua própria sigla, com aqueles que o ajudaram a elegê-lo, e ele abandona. Então nós precisamos rever isso. Nós precisamos que a Embrapa seja ampliada. A Embrapa é a empresa mais importante do Brasil na área da produção agrícola e na área da produção de proteína animal. Ela precisa ser ampliada e ela precisa ampliar também a sua atuação. Não só pesquisa, mas o fomento também. Porque a Embrapa faz um grande trabalho de pesquisa e a sua pesquisa acaba caindo na mão de multinacionais que ganham dinheiro com a pesquisa da Embrapa. Nós precisamos que a Embrapa também atue no fomento, de tal sorte que o pequeno agricultor, o pequeno produtor, tenha acesso à pesquisa e ao fomento sem que necessariamente tenha que comprar isso de uma multinacional que pegou de graça a pesquisa da Embrapa. Isso é essencial para evoluirmos na produção. Precisamos de construir os centros comunitários para idosos. Nosso país está com muito mais pessoas idosas que estão com dificuldade de serem atendidas a tempo, a hora e de forma adequada. Os familiares às vezes não podem acudir da forma correta. E nós precisamos que o Estado também assuma essa tarefa de cuidar dos nossos idosos. Então é extremamente importante que o Estado entre com como tem a creche para as crianças, tenhamos os centros de atendimento para os idosos. Quem pode pagar, pague aquele que ele achar melhor. Mas quem não pode também tem que ter o respeito e a atenção do Estado para isso. Esse é um papel da União. É um papel da União. Precisamos de garantir que a educação, na educação básica, seja totalmente, 100% integral. É a única solução para muitas mazelas do Brasil. Crianças na violência, jovens na violência. A educação em tempo integral é o santo remédio para curar essas mazelas da sociedade brasileira. Então, educação básica 100% integral. Isso é essencial. Temos que avançar nisso. E na questão trabalhista, temos que avançar no fim da escala de trabalho 6x1 e começar a estudar a escala 4x3 com, no máximo, 36 horas semanais de trabalho. Meus queridos, quase 20 minutos é apenas um resumo da grande obra, do grande legado que o presidente Lula e o PT têm oferecido ao povo brasileiro. E agora vamos oferecer mais, avançar mais, porque o povo brasileiro merece.
Um grande abraço, fiquem em paz, assistam e compartilhem. Tchau!